Beleza? Vamos começar então aqui exercício 1 da lista, né, da lista de arrays. É o exercício número 1259 do URI, com o nome de pares e ímpares. O que vocês têm que ter noção nesse exercício? O exercício ele elabora como, ó, o usuário informar o total de números para sabermos quantos números inteiros ele irá informar, que nós vamos ter que classificar entre par e ímpar. Então, para saber a classificação do par e do ímpar, nós vamos ter que criar dois arrays. Um array eu vou chamar de par e um array eu chamei de ímpar. Esses arrays criados é para separar os números que o usuário vai digitar, se é par ou ímpar. Para você saber quantos números que ele vai digitar, faz um parse int e salva aí num valor chamado, que eu chamei de linhas. Então essa variável linhas tem o valor de quantos números o usuário vai informar, quantas linhas serão informadas. Aí eu só vou colocar esse linhas, vai servir para mim fazer o quê? Me controlar meu for, lembra? Se eu sei quantos não vai ser informados, então eu sei o número de repetições. Se eu sei o número de repetições, eu vou usar um for para isso. Então eu vou criar o for que serve para percorrer do número, né, para repetir quantas vezes forem necessárias. Então eu inicio ele do zero e vou até menor que linhas. Então ele vai do 0 a 9, se for 10 vezes. É só para isso o for. O for é só para mim saber quantas vezes será a minha repetição. Aí o que eu vou fazer dentro desse for? Dentro do for, eu vou colocar a leitura do número do usuário, que o usuário vai me informar, e o número que ele informar, eu vou classificar, se ele for par ou ímpar. Então, se ele for par, eu tenho que lembrar o quê? Quando ele é par, é quando você divide por 2 e o resto é 0. Então, se ele for par, eu vou salvar esse número que o usuário digitou dentro do vetor par. Então, como que eu salvo no vetor? Eu chamo o vetor, ponto, push, e entre o parênteses eu ponho a variável que eu quero salvar, que é, no caso, o número que o usuário está digitando. Então, se ele não é par, então ele vai ser o ímpar, então ele vai ser o else. Então, se é ímpar, eu vou salvar no vetor ímpar. Feito isso, eu classifiquei, consegui separar quem é par e quem é ímpar. Aí o exercício pede no final, o que ele pede? O vetor par na ordem crescente e o vetor ímpar na ordem decrescente. Pessoal, só lembrando aqui um detalhe. Quando eu fiz a videoaula, quando eu expliquei o sort, o reverso lá no videoaula, eu não comentei que ele faz a ordem crescente e decrescente apenas de caracteres, né, de strings. Então tinha que ser cadeia para classificar isso. Então ele vai associar os números como se fosse cadeia também, porque como ele não tem tipagem, ele não sabe o que tem ali dentro. Então ele pode pensar que é um número ou não. Então ele vai classificar tudo como cadeia. Para você conseguir fazer realmente uma ordem crescente e decrescente de números, você tem que usar o sort e aí tem que usar essa função aqui, ó, que é a função que eu mando A e B, e aí se eu quero a ordem crescente, eu faço o return A menos B. Então retorna o menor, depois o maior. Então o A seria o menor e depois o B o maior. Então ele vai retornar nessa ordem. Agora, se eu quero na ordem decrescente, eu mudo o return. Eu faço o return B menos A. Ah, professor, por que eu não uso o reverso? Porque o reverso não funciona nessa função. Essa função só funciona no sort. Então o reverso só vai servir para ficar na ordem decrescente se for caractere, se for classificar como cadeia e não como número. Então, para mim fazer uma ordem decrescente de número, eu tenho que mudar o return aí da função sort. Então, eu faço de A menos B, que é a ordem crescente, e B menos A, da ordem decrescente. E, por último, né, eu faço a impressão na tela dos números par e ímpar. Então, é só fazer um alert. Então, fechou aí, essa é a primeira questão.